Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo e a família? Que bom. Como é que estamos nós aí de imagem, de sonoridade? Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí. Aguardamos alguns segundos. Beleza. Dani, boa noite. Vanessa, boa noite. Vamos iniciar então. Agradecidos ao Pai. Beleza, amor. Agradecidos a Jesus, temos alcançado esse momento. Agradecendo a Deus esta presente encarnação. Agradecendo aos espíritos tutores, protetores, que nos acompanham até, independente das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos sentimentos negativos, porquanto o amor dessas criaturas por nós já superaram a barreira das vaidades. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade do aprendizado da doutrina espírita. E elevamos ao alto aquela oração que nós aprendemos há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos e agradecendo aos espíritos amigos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje, agradecendo também a direção do Núcleo de Estudos Caibo Arixútil e aos espíritos que protegem esse núcleo. Que assim seja. Boa noite, Vinícius Bebeco, tudo bem contigo? Sueli, boa noite. Tudo bem contigo? Nós vamos falar hoje sobre a necessidade da encarnação, né? E procurarmos analisar essa necessidade do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, porquanto somos nós, alunos repetentes, nas escolas do tempo, nas escolas da vida, e, por isso, ainda necessitados de encarnação, de reencarnação, até encontrarmos o caminho ideal para a evolução. E qual seria esse caminho ideal, né? Senão os caminhos da humildade, os caminhos da simplicidade e aquela avenida mais extensa e mais cheia de obstáculos e mais problemática
que é os caminhos do amor ao próximo. Esse caminho, Eunice Pereira, boa noite. Esse caminho é realmente o caminho mais complicado para nós, né? Mas vamos ver aqui. A pergunta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Observa Mara Cristina, boa noite. A pergunta do Kardec, né, no sentido pedagógico, no sentido de esclarecer por que da necessidade de estarmos voltando ao mundo de provas, de expiações, a um mundo extremamente materializado ainda e cheio de dores e sofrimentos, né? Então, nos libertarmos desse mundão depende de uma atitude nossa. Aprendermos a amar ao próximo, aprendermos a amar a liberdade, aprendemos a nos reconhecer no caleidoscópio, se podemos dizer assim, da luz. Perceber que, por exemplo, enquanto no mundo primitivo, nós somos espíritos como numa creche, como num EMEI, extremamente dependentes, extremamente ignorantes, como uma criança que acabou de chegar, que independente de ser um espírito imortal, ele entra na lei do esquecimento e aí não sabe de nada, não lembra de nada. E só vai ter algumas lembranças lá como é que se diz? Pelo adiantamento do tempo, né? Que ele vai se descobrindo que a intuição, que a inspiração, que as ocorrências da vida vai mostrando para ele. Boa noite, Silvana Cristina, minha esposa. Que Deus te abençoe. Então, nós observamos, nós vivemos dizendo por aqui, de modo errado, é claro, o Zezinho puxou para o papai, a Mariazinha puxou para a mamãe, porque nós desconhecemos a lei da afinidade, porque nós desconhecemos as reais necessidades do espírito nos caminhos da evolução. Nós não sabemos a sua real origem, aqui, do ponto de vista da Terra, né? Nós descobrimos em aprendizado anterior que há grupos familiares que começam a viver uma vida comum já na erraticidade, de acordo com os planos que eles fazem, de acordo com as condições morais que eles estão. Carlos Eduardo, boa noite. E desde a erraticidade passam a viver junto. Isso enquanto os pais não vieram. Depois os pais vêm e os filhos vão chegando numa sequência segundo as necessidades, as condições sociais e até as condições econômicas, né? Sempre de acordo com o mérito de cada um desses filhos, né? E por isso nós temos um quadro na humanidade de pobreza e de riqueza. O que nós precisamos despertar para isso é que essa pobreza e essa riqueza são tão passageiras, são tão momentâneas quanto a nossa própria vida aqui. O espírito mesmo, se lúcido, se busca compreender, se busca desenvolver humildade, se busca viver com simplicidade, né? Ele não sofre com essas condições. Pelo contrário, essas condições o motivam à luta, ao desenvolvimento profissional, ao desenvolvimento de conhecimentos que lhe permitam
conquistar um emprego para melhorar essas condições, né? Então, só nisso nós percebemos que, momentaneamente, na Terra, nós temos uma necessidade imensa de encarnar para resolver esses problemas, né? E entender por que uns nascem na pobreza, outros nascem na riqueza, uns nascem em meio, às vezes até, adversários espirituais. É por isso os desencontros entre os filhos. Não é porque eles são ruins ou não conseguem entender a educação que os pais passam, mas porque já trazem no bojo de experiências anteriores essas condições de ignorância, de desafeição, às vezes até de desamor, e de conformidade à personalidade da criatura vai se desenvolvendo por aqui, também as suas tendências, também as suas condições morais vão se aflorando. Então, nem sempre é fruto da educação. Por isso que nós vemos, né, em casas onde os pais são pacíficos, são ordeiros, são trabalhadores, nós vemos filhos que não gostam de trabalhar. Eu já vi coisas nessa internet que a criatura coloca assim: eu não sei porque meus pais não entendem que eu não gosto de trabalhar. Isso está no espírito. Isso está na preguiça imortal também, né? Que a criatura traz consigo, né? Quando nós compreendermos isso, e o Espiritismo é o livro mais aberto de evolução que nós temos. Antônio Souza, boa noite. E se atentarmos, vamos dizer assim, pregarmos os nossos olhos nesses livros da codificação espírita, das revistas espíritas, dos continuadores como Leon Denis, como Gabriel Delane, Ernesto Bozano, e aqui no Brasil nós temos Herculano Pires, aqui no Brasil nós temos Hermínio Corrêa de Miranda, entre outros, Deolindo Amorim, né? E mais recente, o que eu conheci mais recentemente, o Jorge Hessen, né? E então vejamos bem aqui a resposta sobre a pergunta se a encarnação é somente para espíritos culpados e que estão sujeitos a sofrê-las. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, Alcione, boa noite, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Benedita Aparecida, boa noite. Então observa que, por exemplo, nós temos que tirar esse como é que eu digo assim, esse estigma que se colocou sobre o entendimento espírita, e que por muito tempo se falou isso no movimento espírita, essa coisa de resgate, essa coisa entre aspas, de punição e de castigo, porque nós observamos dentro desse trecho que eu li. Calu, boa noite. A vida é um plano divino para a nossa evolução. Não há castigo ou punição, e não são apenas, né, antecipando aqui, os espíritos necessitados, culpados, que estão sujeitos a sofrê-la, a sofrer a encarnação, né?
mas enxergamos o plano divino. Então, olha aqui, repetindo aqui, a encarnação, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação terrestre, de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, estando nós na pobreza, na riqueza ou a meio termo, nós estamos cumprindo algo que Deus nos confiou, uma tarefa que Deus nos deu. Então, quando nós lemos os romances espíritas, o que nós enxergamos? Espíritos mais esclarecidos vão fazer o quê? Vão ajudar aqueles que saíram daqui da Terra todo atrapalhado, todo sem noção, ignorante, às vezes emocionalmente perdido, desequilibrado. A tarefa dos espíritos, o trabalho dos espíritos é exatamente esse: desenvolver o amor ao próximo. Então, não é só a Legião de Maria, que tem aquele grupo de espíritos que vai resgatar as criaturas no umbral, mas na erraticidade como um todo. Espíritos com mais consciência, com mais esclarecimento, vão buscar os seus irmãos menos esclarecidos e às vezes que estão sofrendo apenas então somente por desconhecimento disso ou daquilo. Imagina uma criatura que saiu daqui com a ideia de que vai dormir, o sonho eterno até que ocorra a volta do Cristo à Terra. Ele mal desencarna, já está dormindo. Como trabalhar o emocional, o espiritual, sabe, o mental dessas criaturas para que elas se libertem disso. Isso é uma tarefa dos mais esclarecidos. E quando volta para cá, nós vamos cumprir aquilo que o Pai disse, aquilo que o Pai oportunizou, aquela outorga de trabalho, de estudo, de dedicação, né? E principalmente de amor ao próximo. A nossa família é exatamente isso: a união de espíritos necessitados entre si. Tem alguns que, vamos dizer assim, estão um pouquinho na frente, né? Tem outros que não, mas e por que estão juntos? Né? Porque estão nessa faixa de trabalho, de recuperação. Então, nós precisamos entender isso, né? Que veio aqui. Deus, sendo soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Aí nós percebemos que não são só os culpados que têm necessidade de encarnar, mas também aqueles que ainda estão em processo de evolução. Boa noite, Estela, tudo bem contigo? Que estão em processo de evolução, ainda com necessidades, ainda que mais leves, ainda que, vamos dizer assim, mais fáceis de serem realizadas, mas tem ainda essas necessidades. Ou porque também vieram ajudar aqueles seus amores que ficaram um pouco para trás. Isso ainda tem muito nessa terra aqui, né? Nós vou lembrar mais uma vez aqui o caso de Alcione, que é um caso, no meu modo de ver, que se destaca, né? Porque é um espírito já bastante evoluído, né? Que deixa os seus afazeres como é que se diz, no planeta de Órion, para vir ajudar os seus amores aqui, né? Então, todos nós, Alcione nesse momento tem essa necessidade de encarnar.
Leon Denis, o próprio Kardec, tem essa necessidade de encarnar, né? Então, como é que você está falando aqui? Melhor agora por estarmos aqui aprendendo com você. Como diz aquela música espírita, bom é estarmos aqui. Isso, muito bom estarmos aqui, né? Aprendendo com o Kardec, viu, Estela? O Ademar é apenas um caboclo falador, né? Então, o Pai distribui as tarefas de acordo com a condição evolutiva nossa. Mesmo estando em estado de adversidade, de ignorância, de revolta, temos nós tarefas. A tarefa de se renovar. Como vai se renovar? Se não prestando atenção em como seus pais vivem, se não prestando atenção em como seus irmãos vivem. Ainda que não entenda prontamente, o exemplo, a imagem, vai lhe entranhando na consciência e ele vai mudando aos poucos, né? Então, a necessidade de encarnação é para todos nós, que ainda não temos um endereço fixo no mundo superior. No mundo celeste, então, nossa, até conseguimos descobrir onde é que está o CDHU de lá, né? Vai demorar um pouco para a gente ter moradia fixa por lá. E quando tivermos, com certeza, faremos questão de virmos ajudar aqueles nossos que ficaram na retaguarda, né? O caso de Bezerra de Menezes, né? Que foi instado por Mãe Santíssima a ir para o mundo celeste. E ele pede para continuar conosco. Por quê? O planeta Terra é ainda um mundo semi-primitivo, que mistura-se ao mundo de prova e expiação, e agora está saindo desse primitivismo e, vamos dizer assim, ainda ardendo nas brasas das expiações, das provas, para chegar à regeneração. Eu sempre chamo a atenção que o mundo será de regeneração. Não é ainda um mundo regenerado. Por isso que nos estudos da doutrina espírita, nós vamos ver, o Kardec afirma isso. O mal ainda vai existir, não na mesma proporção que nós estamos vendo hoje, porque hoje deu uma acelerada danada, né? Mas em proporções pequenas, bem pequenas, que serão, inclusive, mais fáceis de serem trabalhadas, né? Daí a nossa necessidade de reencarnação. E a grande lição que a vida nos coloca diante dos olhos e das experiências de crescimento, de escolaridade, de desenvolvimento social, emocional, é aprender a usar o livre-arbítrio, né? Nós vamos ver aqui, olha, a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Quando nós descobrimos que somos livres para fazer o que nós queremos, é aí que o caldeirão sem fundo ferve, né? Que saímos a fazer o que bem entendemos. No mundo primitivo, nós matávamos, roubávamos, tomávamos as coisas dos outros.
no mundo de prova e expiação, nós já chegamos aqui acanhados pela dor e pelo sofrimento, pelas consequências daquilo que fizemos em mundos primitivos, né? Mas ainda assim, estamos senhores do uso do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio. Quando nós pegamos esse livre-arbítrio e encaminhamos para o aprendizado espiritual, a despeito das exigências do caminho, eu tenho que aprender espiritismo, porque amanhã eu serei um espírito livre. Eu preciso saber como é que é a vida do espírito antes de estar lá. Um dos exemplos que o Kardec coloca é que se nós formos a um país cuja cultura, cujo idioma, cujos usos e costumes são diferentes dos nossos, e nós simplesmente, apressadamente, eu vou viver na Grécia. Aí saímos correndo, pegando um avião e vamos para lá. Quando chegamos lá, nós percebemos que não sabemos o idioma. E aí temos uma imensa dificuldade para arrumar um tradutor. Quando se tem algum recurso, né, ainda consegue com mais facilidade, e quando não tem. É da mesma maneira que nós vamos chegar ao mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, os tradutores para nós serão os amantes do próximo. São aqueles espíritos que já se engajaram em tarefas de recuperação, de ajuda, né? Para nós que estamos voltando. Agora, nós sabemos disso. Então temos que nos preparar para voltar, né? E ainda por algum tempo vamos continuar com essa necessidade de reencarnar. Porque é preciso, segundo a própria doutrina espírita, nós temos que conhecer tudo que existe no planeta que nós estamos. A sua ciência, a sua filosofia, as suas religiões, né? A sua geografia, a sua história. Sabe? A conduta, o modo de convivência, nós temos que aprender. Às vezes, nem precisamos ir à Grécia. Saímos daqui e vamos para São Luís do Maranhão, ou vamos para Porto Alegre, ou vamos para o Mato Grosso, e nós vamos sentir diferenças drásticas, às vezes até, no modo de viver daquelas criaturas que lá vivem, no Maranhão, por exemplo, né? Então, é uma questão de tomar consciência. Nós ainda, apesar de toda a evolução tecnológica, estamos inclusos nessa necessidade de encarnação. No nosso caso, de reencarnação ainda, né? Para poder entender que nós só vamos nos libertar disso quando aprendemos a executar as nossas tarefas com zelo, com dedicação, a despeito até das refregas, do sofrimento, das dificuldades que possamos viver. Porque é isso que está nos preparando. Por isso que se diz, e os espíritos afirmam constantemente, que ainda é necessária a dor. E que a dor nos ajuda. Como é que ela nos ajuda? Estimulando-nos a buscar a solução. Estimulando-nos ao aprendizado para não apenas nos livrar dessa dor, mas solucionar essa dor. Estamos num ambiente em que ninguém nos aceita.
que fazer para ser aceito? Se não amar em silêncio, buscar a humildade, a simplicidade e não esperar resultados. Ajudar a todos quantos estiverem em derredor de nós, sem esperarmos nada em troca. Aí vamos conseguir resolver essa questão, né? Então vejamos aqui. O Kardec faz uma comparação que ele chamou de vulgar, né? Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor a diferença entre os que ainda necessitam de encarnação e os que não necessitam. O escolar não chega aos estudos superiores senão depois de haver percorrido a série de classes que o conduzirão até lá. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinho encontra. Outro tanto não sucede àquele que age com negligência e com preguiça, e aí é obrigado a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. E isso, muitos de nós têm passado por aqui. Eu mesmo, em alguns momentos das escolaridades, repeti de ano. Repeti de ano por quê? Por negligência, por infantilidade, por irresponsabilidade. Aí você vai para o ano seguinte para estudar a mesma série que você perdeu, e aí você fica com aquela sensação que você já conhece aquilo, mas não sabe resolver. Um pouco de discernimento, um pouco de coragem, mais um pouco de humildade, um pouco também de simplicidade, e a gente se dobra, se verga e aprende com mais clareza, com mais determinação e supera. E vai chegar para outra série que já deveria estar com uma capacidade de aprendizado muito maior. É isso que significa para nós a necessidade da encarnação. Quando a gente volta, nós, alunos repetentes, né, passando por experiências que já vivemos N vezes, só que agora nós estamos esclarecidos. Só que agora nós já compreendemos que a vida é uma escola. E que, se quisermos ser aprovados nos caminhos da evolução, temos, então, que nos aplicarmos em cada situação que se nos apareça. Se nós ficarmos por aqui chorando, porque aparece esse sofrimento, porque aparece aquela dor, né? Outro dia eu falei para vocês que tem uma canção que eu adorei, que diz assim, né? Vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo para chorar por mais ninguém. Parece uma agressividade poética, mas não é. É uma lucidez. Porque há quanto tempo nós estamos chorando por pessoas? E chorando, às vezes, demasiadamente. Muitos de nós esticamos o luto de uma tal maneira, como se diz, imprevidente, que perdemos tempo. E até conscientes de que aquele irmão que desencarnou, aquela irmã que desencarnou, já está no mundo espiritual mais lúcida,
mais, como é que se diz, mais confortável. E nós estamos aqui chorando, porque ela está lá e nós estamos aqui. Ficamos parecendo filhos abandonados, né? É isso, Calô. As dores são aprendizados e que constrói caminhos. Então, observa bem, nós temos direito ao luto. Isso é inalienável, até porque nós estamos passando por essa separação. Alguém da casa desencarnou, alguém da família desencarnou e nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos sentir, nós vamos ter saudade, tudo isso é normal. O que nós não podemos é levar essa separação ao ponto da depressão. Porque aí entra a não aceitação, a revolta porque a criatura desencarnou. E aí estamos fazendo o quê? Criando para nós problemas desnecessários. Sendo que podemos reunir as nossas forças, depois desse tempo normal de luto, e passarmos a vibrar, a conversar com a criatura que foi embora. Como diz Agostinho, né? O querido Santo Agostinho, eu só mudei por outro lado da rua. Pode conversar comigo do mesmo modo que conversava antes. Pode rir comigo. Então, quando nós pararmos de separar, o mundo espiritual está lá. Nós estamos nesse mundo aqui. E, na verdade, na própria Gênesis a gente vê a natureza humana, a natureza material, está contida na natureza espiritual. E nós, no estudo dos fluidos, nós percebemos que o corpo e o perispírito nascem do fluido universal. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos em condições espirituais idênticas. Apenas a vibração material, a vibração espiritual é diferente. Então, vamos parar de ficar chorando mais do que devia por aquele que foi embora. Que, aliás, começaremos a dar problemas para aquele que está lá. Ele vai falar, caramba, a Maria não para de chorar e eu não sei o que fazer para ajudá-la. Eu já estive lá, já falei para elas ao pé do ouvido, Maria, eu estou aqui, eu desencarnei, mas eu estou bem. Mas a Maria não escuta. A Maria quer ficar apenas, então, somente com a sua dor, com o seu sofrimento. A caminho de doenças, inclusive. Entende? Por essas coisas que nós temos necessidade da encarnação. Até aprendermos que a encarnação, a reencarnação, são direitos naturais de ir e vir. Apenas então somente isso, né? Chorando e chamando pelos que partiram, naturalmente eles vão ficar preocupados conosco. Os que partiram também possuem o direito de seguir em frente com tranquilidade, estudando e trabalhando no plano espiritual. É isso, Estela, que nós precisamos compreender. O primeiro momento da separação dói, porque você conviveu com aquela criatura. Ela estava aqui te abraçando, te beijando, convivendo contigo, conversando, e de repente o corpo esfria e se cala. Mas o espírito segue, nós sabemos disso. E compreendendo agora então que a reencarnação é necessária a todos nós, né? Porque, presta atenção, aliás, prestemos atenção. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual,
a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Como nós já não somos mais selvagens, a nossa inteligência está muito mais desenvolvida. Agora, inteligência não é só para resolver problemas de matemática, não. Nem problemas de filosofia. Sabe? Então, a inteligência é para resolver problemas espirituais. É para buscarmos os melhores caminhos. É para ampliarmos a nossa afinidade com as pessoas. Boa noite, Lia. Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E contigo? Ampliarmos as amizades, somarmos tarefas por aqui, né? Como é que se diz? Visando o bem comum. Então, esse é o caminho. O espírito ainda selvagem, como diz o Kardec aqui, está no início da vida espiritual. Nós já não estamos mais no início. Nós não podemos precisar, né, em que ponto nós estamos na evolução. Mas nós já percebemos que nós gostamos de cultura, nós gostamos de religião, nós gostamos de amar, nós gostamos de conviver. Então, já há em nós um desenvolvimento. E nós temos que aprender a respeitar esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento já não nos permite mais chorarmos tanto. Reclamarmos, então, está fora de cogitação, né? Por isso, não nos adianta ficarmos por aqui. A mamãe desencarnou. Eu me lembro quando eu cheguei na urna funerária, na salinha funerária, com o corpo da minha mãe, a primeira coisa que eu lembrei era 2004. Papai havia desencarnado em 1954. Ou seja, fazia 50 anos que ele havia ido embora. E naquele momento eu estava configurando a orfandade. Sabe? E isso é natural da vida. Eu não poderia ficar chorando. Eu tinha minha esposa, minhas filhas, meu filho, sabe? Agora eu vou chorar, até entrar numa depressão sem volta. Então, aí eu fico pensando comigo, como diria um português, que ralhos de espírito é você. A verdade é bem essa. Nós precisamos nos libertar disso. Amanhã a gente desencarna, a primeira coisa que nós vamos procurar no mundo espiritual são nossos pais, são nossos irmãos, filhos, amigos. Muitos nós vamos encontrar. Talvez não encontremos todos, porque vai depender da nossa vibração, do cumprimento das nossas tarefas por aqui, né? Vai depender de como eles ficaram por lá, né? Vai depender se não tiveram que retornar mais rapidamente do que nós imaginamos. Então, aí está a necessidade da encarnação, que cria para nós o direito de ir e vir. Ir com mais recursos, voltar também com mais recursos, melhorado em si mesmo, né? Nós vimos nos planejamentos de reencarnação, nós descobrimos em aula anterior que a reencarnação é quase infinita. Eu até anotei o trecho aqui, e obedece a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais do candidato. Então, é hora de refletir. Eu conquistei alguma coisa? Eu melhorei moralmente? Como é que eu vou chegar no mundo espiritual?
Ou ainda vou levar para lá prejuízos ocasionais. Observa a expressão, prejuízos ocasionais. Isso quer dizer que esses prejuízos também estão na linha de soluções. Nós é que precisamos descobrir isso e trabalhar sobre isso, ao invés de ficarmos reclamando a partida desse ou daquele. Ficarmos chorando demasiadamente a separação deste ou daquele. Porque um dia também nós seremos motivo de separação. Se nós chorarmos demasiadamente, se nós reclamarmos demasiadamente, estamos dando aos que ficam o mesmo direito, porque nós não ajudamos a melhorar nada. Então, precisamos entender isso, né? Então, vejamos aqui, olha. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Então observa aquilo que a gente colocou no início. A reencarnação é uma dádiva que oportuniza, é uma dádiva que o Pai nos oferece para que a gente cresça. E se nós olharmos... Boa noite, Zezé. Tudo bem contigo? Se nós olharmos para o mundão que nós estamos, 8 bilhões de criaturas, estamos todos no mesmo patamar evolutivo? Claro que não. Infelizmente ainda temos irmãos que se entregam aos crimes, que se entregam ao suicídio, que se entregam aos vícios, que se entregam à preguiça, que não querem trabalhar. Então, a posição e a conduta, né? Você está no hospital, Zé? Nós vamos vibrar por você ao final do nosso trabalho, pedir aqui a todos que vibrem por você, né? Para que a sua busca alcance uma solução que lhe traga, né, um bem-estar espiritual. Então vejamos bem aqui. Reencarnar é um plano de evolução que Deus permite para todos nós. E então, não adianta ficarmos pensando aqui, nossa, a gente poderia resolver isso. Que bom, mesmo assim com a sua alta e tudo. Imagina você receber uma alta com uma vibração de várias pessoas que estão aqui. Né? Vai ser assim, com certeza, uma força espiritual, um bálsamo espiritual para você passar mais essa noite refletindo sobre o que te levou aí, refletindo sobre como você vai se conduzir depois da alta, você entendeu? Como você vai se fortalecer, entende? Então, é uma dádiva que Deus está te oferecendo. Que bom que no hospital você está procurando o conhecimento espírita. Que Jesus te ampare e te proteja sempre. Então, as coisas que ocorrem por aqui, né, para a gente finalizar, que estamos já a 11 minutos do desfecho, né? A mãe passa 9 meses conversando, desejando, sonhando com o filho que ela está desenvolvendo no ventre e, de repente, esse filho nasce e não vive nem 2 dias. Pronto. Né? Aí, como se diz por aqui, a casa caiu. Não, a casa não caiu. Nós não sabemos a necessidade daquele espírito. Porque é o espírito que tem que passar por aquilo enquanto prova.
É a mãe que tem que passar por aquilo enquanto expiação. Compreender isso, chorar pelo acontecimento, né? E até sofrer, mas se erguer espiritualmente, né? Que Deus abençoe, Zezé, né? Que essa bactéria vá para bem longe de você, né? E que não pegue ninguém pelo caminho, tá bom? Então, nós sabemos quantas vezes tem alguém, alguma mãe, algum pai que passa por isso. Observa, depois do sofrimento, passado às vezes até alguns anos, e aquela mãe e aquele pai nem se lembram mais daquele filho. A não ser que em algum encontro social, puxa-se o assunto, aí lembra, às vezes até chora, né? E não conheceu espiritualmente aquela criaturinha. Ao invés de vibrar, de buscar conhecimento, explicar para aquela criatura a grandeza daquele momento. Porque é uma grandeza. Porque traz para ambos, mãe, filho, pai, irmãos, né, uma oportunidade de entendimento espírita e espiritual. E de atrair realmente aquela criatura para o seio da família, né? Então, é importante que a gente compreenda isso. Que essa reencarnação, como é que eu digo, que foi assim, rapidinha, por um dia, 2 dias, né? Eu tive algumas amigas que passaram por isso recentemente, né? Até uma sobrinha neta, cujo filho perdeu nos primeiros meses de gestação. Uma amiga minha, coincidentemente as duas tinham o mesmo nome. Tinha ou não tem o mesmo nome? Camila, né? Que perdeu o filho. Hoje as duas, a Camila, sobrinha, convive com o filho que chegou, provavelmente é o mesmo espírito, e a outra Camila, minha amiga, né? Hoje convive com uma alegria fora do comum, postando tantas fotografias da filha que, vamos dizer assim, voltou. Então, é um momento de reflexão. Aquela criatura, será que ela não precisava daquilo exatamente para avaliar que nós não podemos decidir tudo? Que nós temos que solucionar situações? Porque nós não decidimos sobre, como se diz, o ponto evolutivo, sabe? Eu quero isso porque eu quero isso. Não. Tem que passar pelas provas. Isso que é fundamental, né? Entendendo isso, pronto. Deixamos de temer a encarnação, a reencarnação, a morte, a vida no mundo espiritual. Nós vamos compreender que no mundo espiritual realmente tem as colônias, cidades espirituais, a vida em sociedade. Só que os valores, o modo de se relacionar, as culturas, o trabalho, é tudo diferente do planeta Terra. É tudo diferente de planetas iguais ao nosso, que agora está chegando a trancos e barrancos à condição de planeta de regeneração. Então, daí a necessidade. Mesmo chegando a essa condição, vai continuar a necessidade da reencarnação. E olha, nós já sabemos disso. Quantos de nós estaremos aptos para reencarnar de novo aqui?
no planeta de regeneração? Quantos de nós não estaremos aptos e teremos que recorrer a planetas inferiores ao planeta Terra? Mesmo que isso aconteça, que tenhamos que recorrer a um planeta inferior ao planeta Terra, nós continuamos recebendo a bondade do Criador em termos de oportunidade de ir a esse planeta e fazer um caminho melhor, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo. Não é apenas, então, somente castigo ou punição. Não. O que é que Jesus disse para nós? Que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe conferiu, lhe outorgou, lhe deu, ele deixará perder. Não, não vai deixar. A demora da evolução corre por conta de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso modo de ser, porque nós vamos ter que mudar, não da água para o vinho, né? Provavelmente do vinho para a água, porque aí se desfaz, né? A questão do álcool aí não atrapalha mais a cabeça, né? Mas nós temos que aceitar as mudanças necessárias, né? Que ocorrem agora da necessidade de evolução. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos ficar por aqui, né? Admirando o Leon Denis, admirando Bezerra de Menezes, Allan Kardec. Eu já comentei com vocês que num dos livros do Leon Denis, ele nos convida a ir conhecê-lo, a conviver como amigo. Observa, assim pode ser com Bezerra de Menezes, assim pode ser com Herculano Pires e tantos outros espíritos que nós conhecemos, André Luiz, sabe? Um espírito que eu gosto muito, rapaz, Humberto de Campos. Já pensou? Ele que um dia esteve com os Iscariotes, foi entrevistar os Iscariotes. Olha a mudança. Nós precisamos enxergar esses romances como aprendizado, né? Mas vamos agora agradecer ao Criador e envolver a nossa irmã Zezé Duarte, né? Em vibrações amoráveis de saúde, de fortalecimento da saúde, de fortalecimento da paz, da harmonia, de fortalecimento dos ideais, da conduta, do aprendizado, assim como todas as criaturas que estão no mesmo hospital que ela. Em todos os hospitais do nosso Brasil, em todos os hospitais do mundo, para os nossos irmãos que estão enfrentando as guerras, lembrarmos Jesus, que disse: deixai vir a mim as criancinhas. Quantos de nós já, vamos dizer assim, embalsamados numa maturidade, mas sem saber utilizar de maneira correta essa maturidade? E aí recebemos de troco doenças, desencontros, separações,
sofrimentos, que todos são lições. Assim como a encarnação e a reencarnação são necessidades, as dores e sofrimentos também são, porque nos alertam que o nosso comportamento não está nota 10, que o nosso modo de ver não nos deixa enxergar tudo, que o nosso modo de compreender ainda não satisfaz plenamente o nosso entendimento. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade do momento, do aprendizado que todos nós somos necessitados. Agradecer aos espíritos médicos e enfermeiros que percorrem em atitudes, em socorro, por todas as criaturas mais necessitadas que nós. E numa oração, lembrarmos a nossa irmã Zezé Duarte e encerrarmos o nosso aprendizado da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos a todos que estão conosco nesse momento, agradecendo a todo o movimento espírita, agradecendo ao núcleo de aprendizado espírita Caibara Chútil, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Vamos nós, então, encerrarmos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês.